Pois bem, né? Então, retomando aqui nossa revisão, agora vamos aprender o loop while, né? O que é um loop, o que é uma iteração, uma repetição, é uma estrutura de repetição, que deu para perceber que alguns ficaram com bastante dúvida nesse tipo de estrutura, né? Então, com relação a essas estruturas, antes de vê-las, eu queria revisar um pouco com vocês a definição de funções. Então, do mesmo jeito que nós criamos aqui a função calcular média, né, para efetuar o cálculo da média e retornar, vamos definir também uma outra função, uma segunda função, que por exemplo, avaliar um aluno, que vai fazer exatamente o que nós já fizemos aqui, né, que é receber os valores de duas notas e o número de faltas, calcular a média, chamando a função anterior, e imprimir se a pessoa está aprovada ou reprovada, né? Então vamos criar essa função. Então, def avaliar aluno, né, que não recebe nenhum parâmetro, né, já que ele faz a leitura, faz tudo bonitinho, né? Então, vamos colocar todo esse bloco por inteiro dentro da função, tá? Então, selecionei tudo, apertei o Tab no VS Code, né, nessa IDE, e tudo foi para dentro, né, entrou aqui na indentação, fazendo parte agora da função avaliar aluno. Então, se nós quiséssemos executar essa função, bastaria escrever avaliar aluno, chamar a função, tá? E aí a nossa função, ela é executada naturalmente. Então, já estou dentro da função, digite um número, a nota foi 10 e depois tirou 6, por exemplo. Número de faltas, só duas faltas. Então, a média foi 8 e parabéns, você está aprovado, tá? Então, aqui começou a execução mesmo, né, do escopo global ou do programa principal, digamos assim. Então, o que é que nós iremos fazer a partir daqui? Né? Como eu disse, o assunto dessa videoaula que nós estamos reforçando, revisando, é o loop, o laço, ou a iteração while. Então, existe um dos tipos de iteração em Python, é uma iteração que diz que enquanto uma certa condição for verdadeira, você precisa repetir uma determinada execução, um determinado bloco de execução. Então, nós iremos dizer que enquanto é, não digite, sei lá, vamos supor que toda vez que eu executar, eu pergunto, quer continuar? Aí quer continuar, se a pessoa disser sim, enquanto ficar dizendo sim, né? Ou S, por exemplo, vamos supor S, tá? Enquanto disser é, S ou sim, aí a gente vai continuar. Vamos aceitar as duas opções, ou S ou sim, tudo bem? Então vamos lá. É, vamos colocar uma certa variável, então vamos criar uma variável para ser a flag, o critério de parada, né? Então, avaliar, continuar, vai receber inicialmente sim, né? Então, continuar recebe sim. Enquanto, olha só o while como é a estrutura. Enquanto, aí eu preciso dizer uma condição. Uma condição lógica, uma expressão lógica semelhante ao que nós usamos aqui no if, no elif, né? Então, qual é a condição de repetição? Enquanto continuar for igual a sim, ou, olha o or, mais uma vez, continuar igual a s, aí a gente vai ter um bloco de repetição. Então, avalie o aluno. Note que aqui eu criei uma variável só para dizer se eu vou continuar ou não, e enquanto isso aí for sim, vou avaliar o aluno. Se eu executasse do jeito que está aqui, teria um único problema. Ela nunca ia parar de executar, né? Seria uma execução infinita. Por que uma execução infinita? Porque nesse caso o valor é sim e ele nunca muda, porque em nenhum lugar eu estou perguntando para o usuário digitar, mudar o valor dessa variável, né? Percebe? Continuar ela foi inicializada com a string sim e ela nunca foi inicializada novamente. Então eu preciso
ler um outro valor, né, pelo input, né, digamos. Pelo input, eu poderia dizer, deseja continuar. Aí quer dizer, se a pessoa digitar sim ou S, ele vai ficar continuando. Tá joia? Então vamos lá. Vou executar aqui, tá? Vou executar no modo depuração. Deixa eu executar com o while. Vou tirar isso aqui, tirar os outros breakpoints, né, para ele executar direto e ficar aqui, né? Começar a execução naquele ponto vermelho. Então, depurar. Já criou a variável continuar com valor sim. Ele pergunta, enquanto continuar for sim ou S, então ele já foi inicializado com sim, vai executar. Avaliar aluno, aí isso aqui vai chamar aquela função, tá? Eu posso entrar, se vocês quiserem, na execução, né? Então vamos entrar para a gente ver como é, né? Nas próximas execuções nós executamos direto. Então digite um valor. Então, digitando um valor, o valor, digamos, média, primeira nota 10. A segunda nota, 8. Deixa eu... Esqueci de clicar ali. 8,5. Então, número de faltas vai ser 2 faltas. Serão 2 faltas apenas. Então, a média foi calculada e a média foi 9,25. Se a média é, que é o caso aqui, maior do que 7 e o número de faltas é abaixo de 10, então ele vai imprimir parabéns, se foi aprovado, terminou, e ele vai ler. Deseja continuar? Aí a gente precisa responder. Se a gente digitar sim ou S, ele vai, na condição do while, quando ele checar novamente o while, continuar. É igual a sim ou é igual a S, note que ele é igual a S. Então ele continua sendo verdadeira essa condição, já que é um or, tá? É um ou uma coisa ou outra. Um dos lados continua verdade, então ele vai ficar repetindo e continua avaliando o próximo aluno. Então, digamos que tirou 10 e 10, ou 10 e 20. Não estou tratando os dados, né? Então ficou com uma média lá em cima, né? Então, parabéns, você está aprovado, terminou. Aí ele pergunta, continuar? Sim ou não? Eu vou colocar N, né? Não. N, não quero continuar. Aí note que o N foi atribuído ao continuar, já que o input foi atribuído nessa variável. Na próxima vez que checar a condição do while, ele vai ver que não foi verdadeira e saiu do while, né? Não tem instruções adicionais, então ele encerrou a execução. Vamos ver esse terminou. Não vai ficar dentro da função, mas vou criar um terminou aqui, ó. Depois do while, no mesmo nível de indentação dele, quer dizer, ele não vai fazer parte da repetição. Então, depois do while, ele vai imprimir terminou o programa. Pronto. Então, note que ele vai executar, né? Normal. Vai pedir para avaliar um aluno. Então, 10, 10. 3 faltas. Parabéns, você foi aprovado. Quer continuar? Aí ele vai perguntar. Sim. Aí ele vai conferir de novo no while, né? Na condição. Ele sempre, depois da última instrução, ele volta para a condição. Enquanto essa condição for verdadeira, ele fica repetindo, né? Então, vamos lá. 9 e 7. Não falta. Parabéns, você foi aprovado. Continuar? Vou colocar não. Aí ele pergunta, a condição agora continua satisfeita? Não. Se não continua satisfeita, não vai mais repetir. Ele sai do while. E a próxima instrução, fora do while, é a da linha 30. Terminou o programa. Tá joia? Então, esse é o loop while.